Ingadibale negaya Mozambique. Ingadibale negaya Inhambane. O nome AFIM, Ajuda Fraterna à Ilha de Moçambique, nasceu, a história tem origem no seu fundador, no capelão Padre Teixeira, porque em 1989, à data da aprovação do Código do IRS, ele, porque é padre, mas cumula as funções também de militar, como todos os outros militares, ele achava que devia de pagar impostos, todavia como todos os outros. Mas, porque é padre, estava isento. Então ele decidiu que aquele imposto deveria ter um objetivo, um alvo qualquer do ponto de vista social. Decidi começar a ir para os Palopes, primeiro com a AMI, para, no terreno, dar essa tal finalidade humanitária. Depois, comecei a criar mais convicção que também podia fundar uma associação para eu próprio, eu e as pessoas que me assessoram, fazerem essa gestão desse dinheiro. Depois comecei a alargar, as pessoas começaram a descobrir que era uma causa nobre, começaram a dar-me também os seus donativos, e eu comecei a partir anualmente para Moçambique, para, em conjunto com outras pessoas que fazem parte da equipa, irmos distribuir esses bens pelos pobres da ilha de Moçambique. Daí, Ajuda Fraterna à ilha de Moçambique. Em resultado da guerra civil, em resultado da passagem do furacão Nádia, a população foi fugindo para onde? Para dentro da ilha de Moçambique. Era o único sítio onde a guerra não passou para o lado lá. Então daí este elevado índice populacional. O Padre Teixeira chega lá e depara-se com o quê? Para lá de ter uma ilha superlotada, com um padre português que lá estava na ilha há 50 anos, o Padre António Lopes, pequenino, já meio curvado pela idade, a cor dele quase cor de cenoura, de tanta papaya que comia, porque só comia papaya para dar de comer aos meninos pobres, ajudava tanto as mamãs. O Padre António Lopes, não obstante já ter falecido, é uma grande referência para mim, porque foi um pedagogo nato, e eu quero aqui prestar-lhe homenagem. Foi um homem que sempre teve as vistas largas para o crescimento cultural daquele país. Um homem tolerante, um homem bondoso, um homem dialogante, de notar, e é bom que se saiba aqui, que a ilha de Moçambique tem cerca de 22 mil almas e cristãos católicos talvez não cheguem a 200. Quer dizer, todo o resto é muçulmano. E o Padre Lopes deu a sua vida no diálogo com os seus irmãos muçulmanos. O Padre Lopes conseguiu ajuda no programa alimentar mundial e então era com isso que ele tinha um lar, que de lar só tinha nome, porque aquilo eram só paredes que ainda se mantinham em pé, e ali numas escassas 5 divisões, esteira após esteira, ao lado de esteira, ele conseguia acolher à volta de 100 jovens, os jovens ali entre as idades 12, 13 anos, 20 anos, e era com o programa alimentar que ele conseguia dar de comer a toda esta juventude. Essencialmente era aquilo que se chama Kutishima Shimikuti, que quer dizer shima é a farinha de mandioca, kuti é o feijão, e não havia outra coisa para comer, e isto era a base alimentar deles. E o Padre Teixeira, tão sensibilizado com esta situação e com o Padre Lopes lhe pedir ajuda, decidiu que regressaria a Portugal, viria pedir ajuda para aqueles jovens e que regressaria no ano seguinte à ilha de Moçambique em resposta ao apelo do Padre Lopes. E isto foi de tal forma para o Padre Teixeira, isto sensibilizou de tal forma, envolveu de tal forma neste projeto do Padre Lopes,
porque a verdade é que ele passou a ir para ali os anos seguintes, era para ali que ele canalizava o imposto do seu IRS, que afinal ele estava isento e não pagava. Passou, na altura, depois ele era capelão militar em Mafra, passou a falar à comunidade paroquiana e na Escola Prática de Infantaria, aos seus militares, a dar testemunho desta obra. Passaram para ele se o podiam ajudar através de pequenas bolsas. Ele criou tipo bolsas, 5.000 escudos cada uma, em que depois fidelizava a determinados jovens, e com estas bolsas, atribuindo-as desta forma, ele foi ajudando os meninos do lar do Padre Lopes, e foi assim que ele se envolveu. Entretanto, arranjou a autorização do Bispo Enacala para uma igreja que lá existia junto ao hospital, que é a Igreja Nossa Senhora da Saúde, e que estava no chão, já pedra sobre pedra praticamente, para a reconstruir, e o Bispo, sob o compromisso que ele poderia vitaliciamente usufruir daquela igreja, que não é usada enquanto igreja, centro de culto, mas os cômodos foram adaptados para o Padre Teixeira ficar quando lá está, a receber as pessoas, e no fundo é hoje a sede, ou digamos assim, o local de acolhimento da AFI na Ilha de Moçambique, é a Igreja de Nossa Senhora da Saúde. Desta forma, Padre Teixeira envolveu-se de tal forma, foi conseguindo levar, ora um ano, um ou dois amigos já a acompanhá-lo, ora a irmã, ora sobrinhos, ora amigos, e até que 2002 surgi eu, e passei eu a acompanhá-lo. A minha experiência na Ilha de Moçambique começou há cerca de 15 anos, 16 anos. E o objetivo foi, nesse ano, apoio aos estudantes do lar São Francisco Xavier, que não era lar, era um espaço onde viviam 100 e tal jovens que iam às aulas do ensino regular lá, e que ali confeccionavam as refeições e que dormiam e cuidavam dos pequenos haveres deles. A pobreza daquela forma, e na Europa nós desconhecíamos. O maior desafio é o combate à pobreza, porque nós, à fim, se não combatermos a pobreza, não atingimos os nossos fins. Divulgar os nossos valores, sem beliscar, através da aculturação, os valores deles. Portanto, nós respeitamos os valores autóctonos, mas queremos desbravar as pessoas para a cultura e para a civilização. É tudo tão pobre, tudo tão paupérrimo. E quando digo pobre, não é pobre como nós, que não temos dinheiro para pagar a renda, ou para pagar água ou luz, ou para comprar uma muda de roupa. É pobre porque não tem nada. Estou a falar desta pobreza, dos que me pedem dinheiro para uma panela, porque não têm uma panela, roubaram-lhes a panela. Eles, se puderem, na palhota de uns e de outros, vão buscar estas coisas que nós não fazemos ideia delas. Nós que temos uma cozinha em casa e temos meia dúzia de tachos e panelas, não, ali a riqueza de uma palhota pode ser só uma panela. A menina dos olhos da Afim são as escolinhas. São 9 escolinhas que nós temos no mato. Essas escolinhas são importantes, pelo menos na minha perspectiva, são importantes, porque eu amo a minha pátria e amo a minha língua. Moçambique tem a língua portuguesa e nós, à fim, somos uma espécie de divulgadores, de embaixadores de Portugal junto de cada cidadão moçambicano. Isto dito assim parece poesia, mas não é, é realidade. Eu explico melhor. Aquelas crianças, muitas são filhas e netas de gente que andou na guerra e que não andou à escola. E como andou na guerra e não andou à escola, não aprendeu português. E como no mato se fala o dialeto macua, o que é que implica? Implica que essas crianças, no dia que vão para a escola, é igual a uma criança portuguesa ir com os pais para a Suécia, por exemplo, ou para a Escandinávia. De um dia para o outro, em que falam só macua no mato, cai numa escola portuguesa, a aprender língua portuguesa. Os pais
E os avós não falam com ela português. Portanto, nós estamos ali a desbravar meninos a falar a sua língua, que é a nossa língua. O nosso enlevo está na formação, está em dar-lhes cana de pesca para eles, para pescarem, para irem à procura do futuro deles, instrumentos para eles serem homens e mulheres do amanhã, com outras perspectivas, com outros instrumentos para entrarem em mercado de trabalho. A AFIM tem talvez 400 e tal associados, mas no fundo, que pagam quotas e que sofrem os embates do bem-fazer da AFIM, se calhar não chegam a 200. As outras pessoas enamoraram-se pela ideia, mas depois, por esquecimento, começaram a não pagar as suas cotizações e esqueceram-se do belo que é pagar a cotização, porque o valor, que são 40 euros da cotização, foi calculado como sendo a despesa da diária de um dia, passa a redundância, de um dia de missão. Portanto, se eu tivesse 366 pessoas que pagassem as cotas, eu tinha dinheiro para gerir a missão um ano dia a dia. Já não digo para as despesas extraordinárias. Sei lá, para mandar reparar o carro, que está velhinho, para mandar reparar a sede na ilha de Moçambique, mas para o dia a dia, para pagar aos professores, dar a ajuda de alimentação às crianças. É bom que fique aqui dito que aquelas crianças, dezenas delas, que são 400 e tal ou 500, dezenas delas, a única coisa quente que comem durante o dia é a nossa pequena refeição. Porque se eles não tivessem essa refeição, só comiam raízes, amendoins, que são raízes também, bananas, etc. Não tinham refeição quente. E assim têm alguma coisa. E é bom até que fique aqui dito que muitas crianças não andam lá pela escola. Andam lá pelas papas que comem ao meio da manhã na escola. Mantemos o mesmo esquema, digamos assim, que é a mesma organização. Um professor por cada escolinha. Hoje eles já não podem ter só a terceira classe. O Ministério da Educação moçambicano exige que, no mínimo, eles tenham a quarta classe. Continuamos a distribuir as papinhas. Todos os anos, quando lá vamos em agosto, distribuímos livros de histórias para os professores, material para dinamizarem as aulas, cordas de saltar à corda, bolas para jogarem à bola, distribuímos guloseimas. Esse é o nosso, digamos assim, a nossa intervenção mais ativa em agosto e por isso temos, neste momento, 9 escolinhas, à volta de 500 crianças, entre os 2 e 3 anos de idade, 6 e 7 anos, e este é o projeto que nós chamamos Projeto de Escolinhas. Na área da educação ainda, o Padre Lopes, entretanto, regressou a Portugal há meia dúzia de anos. O lar velho foi reconstruído com verbas concedidas pelos combonianos em Itália. E em 2008, à volta de 2008, o lar tinha tudo menos dinheiro para ser reaberto. Então, o Padre Teixeira e a AFIM, através de um esforço dentro de AFIM, de um esforço orçamental, e estou a falar de um orçamento de 14 mil euros, em resposta aos apelos do Padre Lopes, ao enlevo, ao envolvimento do Padre Teixeira por aquele lar e aos objetivos, ao alvo da AFIM, que é a educação, preparar jovens para o futuro, para o mercado de trabalho, a AFIM disponibilizou esse orçamento e o Padre Teixeira foi lá, reabriu aquele que é hoje o Lar São Francisco Xavier, alberga entre 30 a 34 jovens, entre os 12 e 13 anos de idade, 20 anos, que estão ali entre a 5ª classe e a 12ª classe. Dentro deste projeto, o que é que nós fazemos hoje à AFIM? Para lá de apoiarmos parcialmente o orçamento anual, premiamos os jovens estudantes com melhores médias em cada classe e então pagando-lhes, garantindo-lhes o pagamento da anuidade seguinte no lar. Distribuímos material escolar
reunimos sempre com eles quando vamos lá, quando nos deslocamos à ilha, e este é o projeto São Francisco Xavier, que está entregue ao pároco da ilha, Padre Atanásio. Ainda na área da educação, apoio a alguns jovens universitários, já formamos alguns, neste momento estamos com 2, um no 4º ano de Direito, outro no 3º ano de Sociologia, e são estes os que temos neste momento. Apoio direto, já se fez mais apoio direto na ilha do que se faz neste momento, mas mesmo assim, quando estamos lá em agosto, é os cadernos, as mochilas, os lápis, material escolar que eles aparecem, os estudantes da ilha, porque precisam de esquadros, porque os das escolas técnicas precisam de pá de pedreiro, porque precisam de um nível de pedreiro, e nós é nisso que nos apoiamos. Por isso, na área da educação, é aqui que está o nosso forte, e principalmente escolinhas de Lar São Francisco Xavier. Depois, outro projeto, o projeto da saúde. No projeto de saúde, águas inquinadas, águas com bactérias, provocam doenças, principalmente na comunidade masculina, e que acabam por os impossibilitar de ter uma vida digna, porque é uma doença que se reflete através, por exemplo, nos homens, nos testículos dos homens crescem bolsas de tal forma que alguns chegam a ter que andar de avental, de capulanas, porque vêm até aos joelhos. Repara que isto é um tipo de doença que afeta tanto aquela bactéria apanhada na água com a maior das facilidades. São centenas e centenas de homens na população masculina que sofrem disto. Isto é marginá-los da sociedade, da sua virilidade, da sua própria dignidade. E com aquilo que é o equivalente entre 15 euros a 25 euros, que a fim dispõe por cada intervenção, nós, à fim, já permitimos que fossem operados, se estivermos aqui na ordem, no mínimo de 100 intervenções anuais, há 12 anos para cá, vejam quantos é que conseguimos que mudassem de vida. E então esse é um projeto que acarinhamos muito pelo bem que faz também. Na área da maior indigência, leprosos, incapazes, limitados a carrinhos que não são cadeiras de rodas, são triciclos, 3 rodas que às vezes nem pneu têm, andam ali no alumínio, no chão. Também temos aquilo que poderíamos chamar indevidamente uma pensão, pensionistas da AFIM, pronto. Também deixamos um apoio, uma bolsa ao Padre Atanásio. Neste momento temos 8 abrangidos, que são abrangidos por este fundo, digamos assim, porque o câmbio do metical está na ordem dos 40 meticais euro. 10 euros por mês fazem toda a diferença na vida de uma destas pessoas. 400 meticais é assim, para vocês terem uma ideia, uma galinha são 35 meticais. Sei lá, faz toda a diferença. Faz a diferença entre o passar metade do mês sem comer nada e o ter alimento para o mês inteiro. Pronto, ter pelo menos uma refeição diária, E esse é o outro dos projetos. O outro, quando estamos lá, que é o das machambas, as hortas, levamos sementes, e quando estamos lá compramos enxadas, ancinhos, katanas, e distribuímos pelas mamãs, porque do ponto de vista cultural quem trabalha a terra são as mulheres, e então é elas que distribuímos, apoiamos com dinheiro para elas alugarem, digamos assim, a utilização do solo, e é um meio de arranjarem um campozinho, uma horta com mandioca, com meia dúzia de árvores de papaya ou de mangueiras, e de arranjarem alimento para os filhos. A fim é generosidade. Solidariedade. É mundo sem fronteiras. É um conjunto de boas vontades e colaboração de várias pessoas. Amor.